Olá, amigos da Safras News. Eu sou o jornalista Arno Bach e no Conversa com Analista de hoje eu entrevisto o consultor e analista de boi e carnes de Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Na edição de hoje, iremos avaliar os desdobramentos dos fortes abates bovinos ao longo de 2024 nos preços, talvez chegando aos patamares mais baixos neste ano, conforme o andamento do mercado. A gente avalia também na edição de hoje os efeitos da MP 1227 no mercado de carne bovina. Boa tarde, Fernando. Tudo bem contigo? Olá, é um prazer estar aqui na Safras TV em mais uma oportunidade. Tudo certo por aqui, né? E vamos falar sim sobre a grande quantidade de animais sendo abatidas aqui no Brasil e também falar sobre essa MP, né, 1227, que está dando o que falar no mercado. Temos aí vários setores, não só do agronegócio, repudiando essa iniciativa do governo. A própria CNI se manifestou, né? E isso vai gerando uma série de transtornos aí, trouxe uma semana bastante turbulenta para algumas commodities em função disso. Enfim, temos aí que monitorar os próximos passos, apesar de que muitos especialistas em política acham difícil que essa medida aí avance na Câmara dos Deputados, o entendimento inicial é que o governo seja derrotado numa votação, mas de qualquer forma precisamos aí acompanhar os próximos passos. Tá certo. Bom, eu lembro inicialmente a você, assinante, que para ter mais informações sobre safras e mercado, acesse o nosso site em safras.com.br. Lá você pode baixar uma demonstração gratuita da plataforma Safras, a plataforma que contém as mais completas informações do agro brasileiro e internacional. Você também pode ficar ligado em Safras a cada dia, assinando e assistindo um vídeo de Safras e Mercado. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, assinar as notificações, para cada dia receber um novo vídeo sobre safras e mercado e seus produtos. Bom, Fernando, essa MP realmente está causando um grande reboliço no mercado, não só de carne bovina, mas no mercado do agronegócio em geral, porque é uma medida realmente bastante impactante. O que tu pode dizer sobre os efeitos dessa medida para o setor, Fernando? Bom, vamos lá. Antes de chegar nos impactos que essa medida pode trazer para o setor, vamos explicar como que funcionavam os créditos de PIS e COFINS que as empresas usavam, tá? Primeira coisa que quem está nos acompanhando aqui precisa saber é que empresas que têm crédito de PIS e COFINS podiam usar esse crédito para outros tributos. A exemplo do imposto de renda, era possível, era permitido que as empresas usassem esse crédito para outra finalidade que não PIS/COFINS. O que acontece? Essa mudança de prerrogativa que a MP está mostrando é que, basicamente, o crédito de PIS/COFINS só poderia ser utilizado para PIS/COFINS. Só para isso. Não poderia ser usado para outros tributos, para outros impostos. Então, o que se tem de estoque de crédito de PIS/COFINS hoje entre as empresas fica na ordem aí dos 54 bilhões de reais. Então, é um valor financeiro importante que as empresas pretendiam usar ali para pagar diversos tributos. O X da questão, o cerne da questão, é que nós temos muitos setores da economia que são isentos de PIS/COFINS, inclusive as indústrias frigoríficas. Então, se não puder aproveitar esse crédito de PIS/COFINS para os outros impostos, esse crédito não teria valia, não teria valor algum. O que acontece? O governo tem uma máquina pública hoje inchada, temos um problema fiscal, rombo nas nossas contas públicas, e isso exige novas fontes de arrecadação. O governo precisa arrecadar mais para cobrir esse rombo, para cobrir o aumento dos gastos públicos. Então, quando a gente vê esse tipo de medida, tem esse entendimento de aumento de carga tributária. E aumento de carga tributária tem uma série de efeitos dentro da atividade econômica, não só do setor carnes, né, como, por exemplo, a necessidade de você repassar esse adicional de tributos ao longo da cadeia produtiva, chegando aí nos preços do consumidor final. Então, isso pode, de fato, gerar inflação dentro dos mercados. Tá? Outro aspecto que, com aumento de carga tributária, você também vai ter uma redução do nível de investimento, as empresas vão investir menos, vão reduzir essa, né, a taxa de reinvestimento dentro do próprio negócio,
e isso vai fazer com que o país cresça a taxas mais lentas também. Tá? Então, isso é um ponto de atenção muito relevante para nós considerarmos nos próximos meses. Bem, realmente é um ponto de preocupação, porque a demanda já não está muito positiva para as carnes brasileiras por conta dos preços. Realmente a população está descapitalizada nesse ano, enfrentando várias dificuldades financeiras, né? E sobre o mercado de boi, Fernando, o que se pode dizer, o que se pode esperar dos preços nos próximos meses? Os abates bovinos estão se mostrando recordes em 2024. O setor vem trabalhando com preços bastante baixos para a arroba da carne bovina, levando o pecuarista a baixar os preços, com os frigoríficos ampliando as escalas de abate. Explica para nós como é que está esse comportamento de preços, quais são as tendências para os próximos meses. O mercado de boi, em seus preços, pode atingir o fundo do poço em 2024, Fernando? Bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela para explicar um pouquinho de tudo que está acontecendo dentro do mercado do boi, tá? Vamos lá. A primeira tela que eu quero mostrar aqui para quem está nos acompanhando é a tela das escalas de abate. Isso aqui é muito importante nós termos o entendimento que os frigoríficos estão trabalhando com uma média de escala em dias úteis muito confortável. Em São Paulo, acima de 11 dias úteis. Em várias regiões do Brasil, acima de 10 dias úteis, com uma quantidade interessante de animais sendo ofertados no dia a dia de mercado. O que isso significa? Significa que basicamente o frigorífico pode testar sim patamares mais baixos de preço, porque ele tem bastante gordura para queimar, tem uma frente interessante nas escalas. A outra situação que é importante nós mencionarmos aqui é que basicamente nós temos também uma grande quantidade de animais indo para o mercado agora. Por quê? Nós estamos num período em que a pastagem perdeu muita qualidade, os modelos climáticos não mostram bons índices de chuva para a primeira quinzena de junho, tá? Chuvas pouco expressivas realmente, e em função disso, nós vamos ver aí um pecuarista com mais urgência para negociar, com menos poder de barganha, menos poder de retenção dos animais, que o pasto não oferece as condições necessárias no centro-oeste, na região sudeste e em boa parte da região norte. Vou compartilhar aqui a tela de preços também para a nossa audiência observar. E aqui nós temos negociações em São Paulo acontecendo entre 215 a R$ 220 por arroba. Tá? Então o mercado está mais pressionado, está trabalhando em patamares mais baixos de preço. A mesma coisa aqui para Minas Gerais, os preços caíram durante a semana. Goiás, Mato Grosso do Sul também. Temos indicação de preços mais baixos no Mato Grosso, na região norte do Brasil. Então, o cenário geral é bastante complicado. O cenário geral aponta realmente para uma grande quantidade de animais ofertados e, em função disso, os preços tendem aí a continuar caindo durante o mês de junho. Não há uma perspectiva por enquanto, de recuperação dos preços da arroba do boi gordo. Então, é importante nós mencionarmos isso. Já alertamos isso em ocasiões anteriores, que o segundo trimestre seria um período de baixista para o mercado do boi gordo, e isso de fato está se consolidando. Com relação ao abate de fêmeas, como é que está a questão? Está bastante acentuado também nesse ano, né, Fernando? Sim, vamos lá. Vamos mostrar aqui, continuando mostrando a nossa tela, né? Começar aqui pelo abate de fêmeas. Primeiros 5 meses do ano, de acordo com o Sistema de Inspeção Federal, nós tivemos um crescimento de 20,6% do abate de fêmeas aqui no Brasil. Tá? Aqui vocês podem ver que de ano a ano há um crescimento da quantidade de fêmeas sendo abatidas. Nós já vimos um crescimento do abate de fêmeas em 22, crescimento em 23 e agora novamente crescimento em 24. O efeito de curto prazo de um descarte muito agressivo de fêmeas é um aumento da pressão de baixa sobre a arroba do boi gordo. Aumenta a quantidade de animais no mercado ou cai o preço. Tá? E o próximo passo, olhando aqui para o dado do abate também, né? Temos uma perspectiva de um abate muito importante nesse ano, 35,6, 35,7 milhões de cabeças, né? Um crescimento de 4% na comparação a 23. A próxima etapa do ciclo pecuário, vou até compartilhar aqui o diagrama do ciclo pecuário para quem está nos acompanhando. Vamos colocar aqui no modo apresentação. A próxima etapa do ciclo pecuário é essa aqui, ó. Uma menor oferta de reposição e preços de animais de reposição subindo. Quando isso começar a acontecer de uma maneira mais contundente, esse pecuarista que estava descartando as fêmeas,
ele passa a segurá-las, vai Certo. reter essas fêmeas. E isso vai permitir que o mercado do boi gordo tenha uma maior propensão a reajustes. Basicamente, nós estamos aí num período de grande descarte, mas o passo mais adiante aí na transição de 24 para 25, muito provavelmente nós já teremos menos fêmeas presentes no mercado e um mercado um pouco mais firme, um pouco mais acomodado, com uma perspectiva de recuperação de preços. Certo. Olhando um pouco para a exportação, por outro lado, está muito positiva nesse ano, né? Grandes volumes sendo embarcados. E também há um cenário bastante interessante na área de confinamento, né? Os custos estão mais baixos, realmente há uma propensão a, de repente, o Brasil alcançar de novo um confinamento recorde em 2024, né, Fernando? Muito provavelmente teremos um recorde de confinamento nessa temporada. Temos alguns fatores que levam a isso, né? Abril, por exemplo, mês de abril, nós tivemos uma curva de preços no mercado futuro menos hostil para o pecuarista brasileiro. Então, para quem estava planejando confinamento, ofereceu boas perspectivas de travamento ali em abril, ao nível de 245 e até R$ 250 por arroba no contrato outubro. O segundo aspecto é que a nutrição animal é muito abundante nessa temporada. Nós temos grandes quantidades de milho, de sorgo, tem farelo de soja, tem torta e caroço de algodão, farelo de algodão, tem muitas alternativas para a dieta dos animais, bagaço de cana. Então, isso permite uma variedade muito ampla, muito grande de produtos que podem ser utilizados ali como fonte de energia ou fonte de proteína nos confinamentos e uma reposição que ainda está barata. Apesar do preço da reposição ter se acomodado, está um pouco mais firme, ainda há boas oportunidades dentro das categorias de reposição, ainda há boas possibilidades de compra, e isso oferece uma boa perspectiva para investimento. Então, dá para ganhar dinheiro com pecuária de alta performance nessa temporada, desde que o pecuarista trabalhe ali de uma maneira extremamente profissional, controlando os custos, controlando muito bem os custos de nutrição animal, de reposição, e fazendo ali as operações de travamento em bolsa para conseguir ter uma boa rentabilidade média. Essa é a chave para esse ano. E exportação, como você bem falou, exportação, o Brasil deve, sem nenhum percalço pelo caminho, né, sem nenhum mal atípico de vaca louca, nenhum problema assim sanitário, que parece pouco provável que aconteça, né? O Brasil deve sim bater um novo recorde de volume exportado. Mas a quantidade embarcada é impressionante, os preços não são tão bons assim. E o que a gente Uhum. ouve do pessoal que visitou a Cial na China é que realmente os importadores chineses estão forçando preços ainda mais baixos. Agora estão tentando comprar carne aí ao nível de 4.200 a tonelada. Mas de qualquer forma, ainda assim, o volume está indo embora em grandes proporções, em grandes quantidades. E mesmo com queda de preço, é melhor do que os parâmetros de mercado interno, oferece uma rentabilidade melhor para os frigoríficos exportadores. Como é que tu está vendo a questão cambial? O câmbio deu uma acelerada de novo, né? Realmente, mês passado, de maio para cá, vem acelerando bastante. Esse é um indicativo de que as exportações brasileiras devem seguir bastante robustas, Fernando. Com certeza, quanto mais desvalorizada a moeda brasileira, mais competitivas são as nossas exportações. Então, o apelo à exportação fica ainda maior, tá? E essa desvalorização cambial é um movimento muito simples, né? O mercado está se mostrando menos complacente com a questão fiscal do Brasil agora, nesse período do ano. Temos ali tensões no Oriente Médio, tensões no Mar Negro, temos também eleição nos Estados Unidos que se avizinha. Então, tudo isso Uhum. aumenta a aversão ao risco. Os investidores, os fundos, de uma maneira geral, vão procurar ativos mais seguros para alocar seus recursos. E aí a questão fiscal brasileira começa a cobrar um pouquinho do seu preço. Mas quando nós olhamos para ativos de maior segurança, nós vemos uma movimentação muito interessante do ouro, nós vemos movimentações interessantes do dólar, do Bitcoin. Então, tudo isso são ativos aí que se apreciaram nos últimos meses, nas últimas semanas, e a moeda brasileira vai acabar perdendo um pouco de espaço, vai acabar perdendo um pouco de valor, vai acabar se desvalorizando nas próximas semanas. Tá? Então existe essa possibilidade, sim. Tá certo. Bom, eu conversei com o consultor analista Fernando Iglesias sobre as perspectivas de preço, de abates, cenário gerado no mercado pela MP 1227, PIS e COFINS.
E se você quiser ter mais informações sobre safras, acesse as redes sociais de safras que estão aparecendo em sua tela e também na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo também há informações sobre os mais diversos cursos de safras e mercado programados para os meses de junho e os demais meses do ano. Fernando, muito obrigado pela tua participação aqui para a Safras TV. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, Fernando. É um prazer estar aqui na Safras TV. Até a próxima.